Cola de novo. Hello! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar uma série super especial, onde trarei muitos convidados aqui para compartilhar suas ideias, seus pensamentos, seus aprendizados. Isso tudo com muita leveza e muita descontração. Tenho a honra de ter aqui hoje uma convidada muito especial, Mayumi Nakano, médica oftalmologista e minha amiga do coração, para compartilhar todas essas ideias aqui com vocês hoje. Mayumi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Eli. Para mim é uma honra estar com você. Na verdade, é mais que uma honra, é uma grande felicidade começar esse novo projeto junto. Queria que você se apresentasse, Ma. Conta um pouquinho para as pessoas quem você é, o que você faz. Bom, como você falou, eu sou médica, oftalmologista, sou de uma família de oftalmologistas, sou a segunda geração. Eu atuo no consultório privado, faço as minhas cirurgias, também atuei por muitos anos no acadêmico, né? Então, na parte de educação, na parte de formação, na parte de treinamento de residentes e fellows, a gente ajudou bastante, e essa fase da minha vida, eu acho que eu cumpri com bastante satisfação, sabe, Eli? Então agora, quando você me perguntou o que você faz, eu tô abrindo horizontes para descobrir outras coisas, estudar outras coisas, e estar com você aqui faz parte também do meu crescimento. Por isso que, mais do que uma honra, é uma grande felicidade, sabe, compartilhar esse momento. Sabe que teve um dia que apareceu aqui para mim uma situação que eu queria compartilhar com você e, na verdade, com todas as pessoas que estão ouvindo aqui. Uma pessoa que é médica, cirurgiã, que cuida de pessoas, salva a vida de pessoas e, de repente, apareceu e descobriu um câncer de mama nível 4. E essa pessoa, ela não tinha se preparado financeiramente, não tinha se preparado, feito um planejamento adequado financeiro, e aí ela não tinha seguro de vida, ela não tinha plano de saúde, ela não tinha seguro de doenças graves, por exemplo, e de repente ela me aparece com um câncer de mama nível 4, com 2 crianças, e ela era a provedora da família, assim, sabe? Então, essa situação me apareceu e eu fiquei me questionando demais e fiquei super reflexiva e emocionada, pensando como pessoas que salvam vidas, que lidam com isso a todo momento, com a parte da saúde, né, com a parte de ter realmente esse planejamento financeiro para você cuidar, que são os pacientes que chegam para vocês, são os pacientes que chegam para os médicos. Como que pessoas assim, lidando com isso no dia a dia, talvez não tenham tempo para olhar para si? Então eu queria saber um pouco da sua percepção, você que é da área médica, você, dos seus colegas, do seu dia a dia, o que você acha e por que você acha que isso acontece? Eli, olha só, né? É engraçado porque o ser humano é mais complexo do que a gente imagina, tá? Então, no nosso dia a dia, realmente o que você falou, a gente lida com... as pessoas vêm com um problema, a gente tem como solucionar a questão técnica e, de fato, você acha que não, mas a gente está olhando sim também a preocupação do lado do financeiro. Saúde custa, saúde tem um custo. Seja ele no privado ou seja no público, tem um custo. E a gente conta com que a pessoa minimamente ela se organize para isso. Então, a pessoa, no meu caso, vem com uma cirurgia de miopia, uma cirurgia de catarata. Então, a gente já lá vai pensando, o seu convênio, que categoria, como é que tá. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, assim. Só que a resposta para essa sua pergunta, eu acho que vai um pouquinho mais do que só o fato da gente ser médico e saber exatamente os bastidores, como esse mecanismo funciona, sabe, Aileen? Então, por exemplo, né, no Covid, eu tive... Bom, o mundo parou. A gente não sabia como é que ia funcionar. Na minha área, que não é urgência, então eu vi muitos colegas até bem mais velhos, que fecharam o consultório, assim como eu fechei por 3 meses. E nessa altura do campeonato, a gente espera que a pessoa tenha alguma... Né, juntou alguma reserva, juntou um patrimônio, juntou, sei lá, uma casa de campo e fugiu. Muito bem. Essas pessoas foram para lá e eu pensei, nossa, que legal, porque finalmente o Dr. Fulano, depois de 80 anos trabalhando tão duro, ele vai poder então curtir a vida, curtir a família, curtir o passarinho, curtir, sei lá. Espero que isso seja bom.
Por quê? Porque é uma aposentadoria que ele não planejou e que aconteceu. Que aconteceu e que veio mais cedo, às vezes. Isso, e eu fiquei muito feliz que as coisas que acontecem não por acaso, como você falou, mas às vezes é um sinal para a gente tomar algumas decisões, algumas viradas na vida. Muito bem. Qual foi a minha surpresa ali? Maioria, não só dos médicos jovens, mas dos médicos velhos, esses velhos por quem eu estava tão feliz, voltaram. Como se nada tivesse acontecido. Sabe? Aí eu fiquei perguntando, por quê? Por quê? Então, primeiro, será que ele não pensou que um dia ele poderia ficar doente ou uma coisa dessa acontecer no mundo onde ele tivesse que parar? Então, ou seja, ele não pensou, não se programou, não teve o mínimo planejamento dessa situação ou ali ele não pôde parar. Porque essa situação de não poder parar vem de repente na falta do planejamento financeiro, sabe? Na verdade, Eli, a aposentadoria vem para todos, seja aposentadoria laboral ou seja celestial, né? E a gente não pensa que isso vai acontecer, não pensa. E aí quando acontece, às vezes a pessoa pega de surpresa, que é o que aconteceu com talvez essa colega. Ela nunca achou que fosse acontecer com ela. E isso é muito dos jovens, sabe, Eli? A gente, quando é jovem, a gente não acha que vai ficar doente. Quando a gente é jovem, a gente acha que não vai nunca faltar, né? Sempre vai dar um jeitinho. E a gente não acha também que a gente está envelhecendo. Eu concordo com todos esses pensamentos, porque na verdade é isso que a gente vê no dia a dia, né? Muitos clientes e muitas pessoas chegam, então a gente tem realmente bastante pessoas dessa área médica que convivem aqui com a gente sabe que realmente é isso. No final das contas, ele até sabe que vai acontecer, mas acha que esse dia nunca vai chegar. Então você pode deixar esse planejamento para depois, pode deixar isso para mais tarde e no final a vida passa num segundo. Né? E sabe o que é engraçado, Eli? Não só na medicina, tá? Mas eu acho que em qualquer área que envolve muita tecnologia. Oftalmologia, especificamente, uma área que envolve muita tecnologia. E a evolução é muito rápida. Absolutamente, a gente não consegue acompanhar. Eu não acho que a inteligência artificial, o robô, vai eventualmente substituir o médico. Mas, de fato, o médico que não souber trabalhar, não souber de uma forma inteligente, usar a inteligência como uma ferramenta, ele já está se aposentando ali. Então, na minha área, que é uma clínica cirúrgica, então o cara que começa a já tremer, não consegue mais ter precisão na mão para operar, já está fora, já está começando a cair fora. E ele está pronto para isso? Será que ele se preparou financeiramente para isso? Entendeu? Porque talvez chegue muito mais cedo do que ele muito imagina, mais né? cedo. Então, é uma conversa que a gente teve muito outro dia num grupo de médicas, amigas, oftalmologistas mulheres, né? Que a gente estava conversando sobre, ok, a gente está com 50 anos, juntamos com algum dinheirinho. Esse dinheiro, primeiro, é suficiente? Segundo, será que a gente poderia não trabalhar mais para ter mais, mas fazer isso render de uma forma inteligente para nós mesmos? Será que a gente vai conseguir trabalhar na mesma intensidade? Ou vai ter mercado para a gente trabalhar daqui mais 10, 20 anos? Então é uma questão que a gente tem que pensar assim, Aili, a aposentadoria já está acontecendo de várias formas. Exatamente. E a gente gosta muito assim, dentro do mercado financeiro, falar da aposentadoria não como uma forma de parar de trabalhar, porque às vezes vocês querem continuar trabalhando assim como qualquer outro profissional, continuar trabalhando porque gosta, mas a questão é quando você precisa, você trabalha porque você precisa. E é curioso, sabe? Quando você falou de outras opções, sim, a gente pensa que aquela carreira que a gente abraçou, principalmente o médico, escolheu a medicina com 18 anos e vai fazer isso por mais 50, 60, 70 anos e não pensa que a gente pode ter outras paixões, hobbies, atividades, side hustles. E aí, nessa hora, se você se programou e eventualmente você achou uma outra atividade que eventualmente pode te remunerar alguma coisa, isso também pode ser uma coisa que quando você parar, porque você está satisfeito na sua carreira, check, medicina já deu, você pode eventualmente viver disso também. Nada disso passa na cabeça das pessoas,
sabe? Então, se você falar assim, tá, o que você poderia, então, imaginar para o médico jovem que está começando, que não é CLT, médico não é CLT, a gente trabalha por conta, assim como muitos profissionais, né, que trabalham por produtividade, médico é por produtividade, né? Então, eu diria assim, primeiro, você cuide da sua saúde. Quando você for minimamente capaz de você ter uma ferramenta que vai te ajudar a cuidar da sua saúde, ou seja, acesso a uma saúde decente, que é através de um seguro de saúde, um convênio de saúde, você o faça. Porque a gente não pode depender dos outros para cuidar da gente. Então eu falaria isso para esse médico jovem. Eu falaria com questão de ter outras paixões fora a medicina que eventualmente lhe daria algum ganho financeiro. E mais uma coisa, Eli, eu falaria, olha, você aprenda sobre educação financeira. Aprenda a fazer esse dinheiro que você sua tanto para ganhar, virar alguma coisa que você consiga multiplicar. Por quê? Porque isso, falando em aposentadoria do velhinho ali, que você perguntou, será que ele não quis ou será que ele não pôde? Exato. Se ele tivesse se organizado, de repente ele poderia ter a liberdade de falar, Covid, agora me aposento, fui. Será que não, né? E talvez não foi isso que aconteceu. Má, para as pessoas que estão nos assistindo agora, com a sua experiência, né, com o seu aprendizado, com aquilo que você já vivenciou, o que você falaria para elas agora? Alguns conselhos. Talvez ali falando para os jovens médicos em começo de carreira, tá? Primeiro, como todo jovem, o jovem não acha que vai ficar doente, o jovem não acha que vai morrer. Cuida da sua saúde. Cuida dessa saúde que um dia ela vai te cobrar esse cuidado. Se o seu jovem for capaz de ele financeiramente ter alguma coisa que lhe ajude, eu acho que ele tem que pensar assim em seguro de saúde, o acesso. A sua colega também não tinha seguro de saúde, faz totalmente sentido. E não delegar para sei lá quem cuidar dele. Cada um tem que cuidar de si. E o jovem tem que ter essa preocupação, essa responsabilidade, sim, dele para ele. Tem algumas ferramentas, não só o seguro de saúde, que as pessoas normalmente elas não incorporam e não têm a consciência de que é uma ferramenta financeira. O seguro saúde é uma ferramenta financeira, porque caso aconteça alguma coisa, da onde é que vai sair o valor para você realmente passar e resolver aquela situação. Seguro de vida também é a mesma coisa. Quando você está dentro do seu planejamento, quando você está construindo o seu patrimônio, seguro de vida, seguro de saúde, são ferramentas financeiras, que é exatamente isso que você está mencionando agora, né? Outra coisa que eu falaria para esse jovem, você nunca para de estudar. E não é necessariamente porque a faculdade vai lhe dar algumas competências, não. O caminho, a trajetória faz com que ele adquira não só os tais hard skills, mas os soft skills, que são os perrengues da vida, e como ele vai navegar por isso da forma mais inteligente. E sabe ali, entre os soft skills que eu estou falando, tem uma coisa que a gente não aprende. E é o que você está me falando, a educação financeira. Se, vamos supor, aquele médico do Covid de 80 anos atrás tivesse tido minimamente uma educação financeira sólida, talvez naquela época que ele teve Covid e ele parou porque teve que parar, fosse um super gatilho para ele falar, beleza, tô parando porque eu quero, eu tenho a liberdade de parar porque eu tive essa educação, eu tive essa disciplina, né, lá atrás. E hoje, com 80, tô de boa e eu paro porque eu quero. Então, sim, a educação financeira faz com que você compre a sua liberdade no final. E isso eu falo pro jovem, porque o que eu vejo, não são os velhos, mas médicos da minha geração, 50 anos ali, juntaram e não tem o suficiente. Mas isso que eu vejo, viu, Má? Porque, na verdade, depois que essa situação apareceu aqui pra mim, e que realmente me deixou super emocionada, eu trouxe essa vontade de conversar com as pessoas e de trazer essa informação, de trazer essa consciência, porque realmente, por que esperar a pessoa passar 50, 60, 80 anos para conseguir descobrir isso, né? Então, trazer essa consciência para as pessoas agora, para os jovens, para aquelas pessoas que não tão jovens, não importa. O importante, na verdade, é começar agora. Porque se você há 2 anos tivesse começado, se você há 5 anos tivesse começado, se há 10 anos tivesse começado, como
seria hoje? Então não importa, a gente sempre fala isso nas lives ou quando a gente conversa com os nossos clientes, não importa o que você já fez, é a partir de agora o que você vai começar a fazer e o que você vai começar a fazer para o futuro, porque sempre há o momento de começar. Ali a vida é isso, né? É isso. Para qualquer área da vida, qualquer coisa. Né? Não importa o que você fez, escreva a sua história de hoje para o futuro. Exatamente. O que a gente ouve muitas pessoas falarem é o que você planta hoje, você colhe no futuro. Só que eu trago aqui uma reflexão. O que você quer fazer no futuro? Como você quer estar no futuro? É o que determina o que você vai fazer hoje.